E chegou a segunda parte do nosso vídeo, da nossa série sobre as 7 noites europeias inesquecíveis dentro de Anfield. E aí, quer saber o que nós temos a seguir? Eu vou trazer para vocês a partida de número 4. Vem comigo! Fala galera, eu sou Amanda Linardi, diretamente de Londres. Estão gostando da nossa série das principais noites europeias dentro de Anfield? Deixa seu comentário, vai falando aí se falta alguma partida, se você concorda com a colocação, se você prefere outras. Participa com a gente, porque só é legal, porque a gente faz junto com vocês. Não esquece de deixar o like nos vídeos, não esquece de compartilhá-los e também ativa o sininho do nosso canal e, por que não, tornar-se membro para ter acesso a mais vídeos exclusivos e matérias. Aí galera, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez e eu trago para vocês a partida de número 4 das 7 noites inesquecíveis em Anfield. Vamos ver se vocês concordam com a gente. Essa quarta colocação fica com a partida entre Liverpool e Borussia Dortmund pelas quartas de final da Europa League de 2016, né? Temporada 2015-2016. Já bastante mais recente, né? Muitos de vocês certamente lembrarão dessa partida. A temporada 15-16 foi a primeira temporada em que estávamos sob o comando do nosso querido, para sempre, lenda, o preferido, Jürgen Klopp. O Liverpool não vinha de muitas boas colocações anteriormente, porque também ainda não tínhamos o time mais forte, mas o Klopp já mostrava, né, melhorias dentro de campo e essa partida não poderia ser diferente. Dramática, uma excelente virada e uma noite inesquecível que o Liverpool vira esse jogo para 4-3 para cima do Borussia. Uma virada histórica, sim, como a imprensa inglesa gostou de chamar na época, uma virada dramática do Liverpool e que nos colocou na semifinal e logo depois na final da Europa League. Essa partida foi o jogo de volta das quartas de final. O primeiro jogo, né, o jogo de ida, foi na casa do Borussia Dortmund, na Alemanha, né, obviamente, e ali o jogo ficou empatado entre 1-1. Então o Liverpool, né, o Borussia vem jogar em Anfield contra o Liverpool, assim, trazendo um empate, mas que parecia mais vantagem para o Borussia do que para o Liverpool, comparando, colocando os times, por exemplo, e já nos primeiros 20 minutos dessa partida, o Borussia já tinha marcado 2 gols contra a gente. Então, assim, o empate na casa deles, eles chegam na nossa casa e em 20 minutos, pouco menos de 20 minutos, eles já abrem o placar, já 2 gols, a gente já conhece essa história. Já começa a entrar aquele nervoso, vai ficando mais difícil, levar 2 gols não poderia, e vai vindo toda aquela, né, situação que a gente conhece. Porém, Klopp estava no comando, o mestre do trabalho mental, estávamos em casa com o estádio lotado. E o que acontece? Sim, minha gente, aos 48 minutos, vem Origi e pá! Abre o placar para o Liverpool aos 48 minutos. O jogo começa a mudar, o jogo começa a ficar melhor, mas o Borussia não deixa barato e aos 57 minutos eles marcam. Marco Reus marca para o Borussia e volta a ser dramático o jogo. Mas a gente tinha o Coutinho. Naquela época nós tínhamos o Coutinho on fire, jogando com tudo, e ele marca aos 66 minutos e aí o Liverpool abre a porteira e eu vou falar para vocês. Coutinho aos 66 minutos, sacou aos 77 minutos e, por que não, um gostinho a mais de um sofrimento para o Borussia, uma vitória histórica pra gente, aos 90 minutos, mais um. Nos acréscimos, o Lovren, saudoso Lovren, fecha a partida
4 para o Liverpool, 3 para o Borussia Dortmund, e o Liverpool segue vivo na competição. Inacreditável, dramático, gigante, como era o Liverpool, como ainda é o Liverpool, e o Klopp já mostrando que vinha nas melhoras e que o time crescia nas mãos dele, né? Nessa temporada o Liverpool termina em 8º lugar na Premier League, mas atinge, né, chega na final da Europa League. Infelizmente a gente perde para o Sevilla por 3-1, porém ter vencido o Borussia Dortmund dessa forma, passado pela semifinal e chegado até a final da Europa League, já era uma demonstração de que com aquele time que não tinha, né, as grandes estrelas que temos hoje, aquele time já mostrando uma força, era o Klopp no comando, né, já demonstrando o nível de técnico que ele era, e o Liverpool, como sempre, mostrando para a torcida que é o time das viradas dramáticas. Outra curiosidade, naquela temporada 2015-2016, foi a primeira temporada do Liverpool sem o Gerrard. Ele já havia saído do Liverpool, né? Já havia se aposentado do Liverpool, e ali a gente começava certamente uma nova era. E aí, gostaram? Concordaram com a nossa 4ª colocação? Deixa aí o comentário, não deixa de participar. Fica ligado que vai vir mais, Ah, esse jogo contra o Dortmund, Divock Origi, colocando ali os seus pés na história para depois ele sacramentar. Não vou falar do depois, não. Vamos falar de outra coisa, mas esse jogo do Dortmund é muito saudoso para mim. Me lembro de ver esse jogo como se fosse hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre um outro jogo. Um outro jogo agora é o jogo número 3 do nosso especial de Noites Europeias em Anfield. Liverpool versus Chelsea, semifinal, o jogo de volta da Champions de 2004-2005. A Champions que vencemos, o nosso 5º título do Milagre de Istambul. Tão falado Milagre de Istambul. Falamos de novo dessa Champions e nós vamos falar, depois de uma primeira fase movimentada e angustiante, a gente já contou aqui um episódio muito, assim, sagrado na nossa história, o jogo contra o Olympiacos, no último jogo da fase de grupos dessa Champions. Se você não viu, volta lá para você ver depois, olha lá. E o adversário era nada mais, nada menos do que o Chelsea de José Mourinho. Esse Chelsea de José Mourinho já havia vencido a Premier League naquela temporada 2004-2005. Detalhe, esse jogo entre Liverpool e Chelsea foi no dia 3 de maio. E o Chelsea já havia vencido a Premier League naquela altura. Ele já estava em busca do treble, porque eles já tinham vencido também a Carabao Cup naquela temporada. A primeira partida tinha sido lá no Stamford Bridge, 0-0, e o Mourinho, como sempre, já tinha feito da sua. Segundo ele, a responsabilidade era totalmente do Liverpool. Os mind games, né, os jogos mentais de José Mourinho já apareciam ali naquela época, ele viria fazer isso tantas e tantas vezes depois, como a gente sabe muito bem. Essa também tinha sido a temporada onde o Chelsea estabeleceria um recorde que dura até hoje, que é aquele recorde de 15 gols sofridos em toda uma Premier League. Isso mesmo, 15 gols sofridos em 38 jogos. Nos 2 confrontos de Chelsea e Liverpool naquela temporada, o Chelsea tinha vencido por 1-0 em Anfield no dia 1º de janeiro de 2005 e por 1-0 também no Stamford Bridge no dia 3 de outubro de 2004, ou seja, no ano anterior, na temporada 2004-2005. Ou seja, o panorama era o seguinte: o Liverpool precisava vencer o Chelsea, precisava vencer um time que praticamente não tomava gols, precisava vencer um time que ele não tinha vencido nenhuma vez que ele enfrentou naquela temporada, precisava ser um time que já tinha vencido a Liga Nacional e já tinha vencido uma das Copas Nacionais e buscava o 3º grande título daquela temporada. Enfim, a gente não tinha feito nenhum mísero gol naquele time. Minto. A gente já tinha feito, sim, 2 gols. Porque você lembra aquela Carabao Cup que eu acabei de dizer que o Chelsea venceu? Foi vencida em Cardiff, 3-2 no Liverpool. Ou seja, além de tudo, nós tínhamos perdido o jogo da Liga, o outro jogo da Liga, perdido uma final de Copa Nacional para eles, empatado o primeiro jogo lá. Gente, o panorama era todo contra. Como que a gente poderia vencer? São 4 partidas, 1 empate, 3 derrotas. Só tinha uma forma de vencer aquele jogo, era só de um modo sobrenatural. E para piorar,
Para piorar, Xabi Alonso, uma das grandes estrelas daquele meio-campo e que seria tão importante na final de Istambul, que você sabe muito bem, estava suspenso, sem Xabi Alonso nesse jogo. Tinha que ser de um modo sobrenatural. E assim foi. Aos 5 minutos de jogo, Gerrard procura Milan Baros, que estava ali, era o nosso centroavante, uma das coisas mais estranhas que tem, no nosso centroavante era o camisa 5, Milan Baros. Ele entra ali, ele consegue tirar de Cech, consegue tirar a bola de Cech, o Cech vai lá, tromba com ele, seria um pênalti, assim, escandaloso, provavelmente um cartão vermelho pro Cech, e o Liverpool já pedia um cartão vermelho um pouco antes pro Cech naquela mesma partida, já tinha uma polêmica rolada naquele jogo, e a bola fica pererecando ali na área, e o nosso camisa 10, Luiz Garcia, pega a bola e manda pra dentro. Quer dizer, não exatamente pra dentro. Hoje seria um lance facilmente resolvido pela tecnologia da bola na linha do gol, aquela tecnologia da linha do gol, né, do chip na bola, etc e tal, porque a grande polêmica, esse gol é chamado de gol fantasma, porque ninguém sabe se a bola entrou ou não entrou. Galás, zagueiro do Chelsea, tira uma bola que estava entrando e chuta a bola para longe. Tem ângulos que sugerem que ela entrou. Tem ângulos que sugerem que ela não entrou. Galás e o time do Chelsea juram de pé juntos que ela não entrou. Luiz Garcia aproveita até ironicamente para ter certeza que ela entrou. Nunca saberemos se realmente entrou ou não. Para mim, entrou, e o que importa é que o juiz validou o gol 1-0. O jogo era nosso aos 5 minutos de jogo. O que você viu após isso, gente, foi um avalanche de José Mourinho e seus Blue Caps vindo para cima com tudo. O Liverpool até tentou alguma coisa, teve chance ali com o Cissé um pouco mais à frente e tal. Mas à medida que o jogo ia passando, as coisas iam acontecendo, o Chelsea ia encurralando e ia tentando. O Chelsea tinha um grande time, né? Tinha Lampard, tinha Drogba, tinha Gudjohnsen. Inclusive, o Gudjohnsen tem a bola do jogo nos pés. Porque você tem que lembrar que nessa época, até pouco tempo inclusive, né? Tinha o gol fora. Com isso, se o Liverpool tomasse um empate ali, se fosse 0-0 o primeiro jogo e 1-1 com o gol fora do Chelsea, o Chelsea passaria a final. E o Gudjohnsen tem uma chance que a bola, o Dudek sai mal, tromba com o zagueiro, a bola sobra no pé do Gudjohnsen sem goleiro! E ele chuta pra fora. E o Liverpool se consagra ali, vai à final, e depois o resto disso é história. E uma coisa engraçada, né? Essa não é a semifinal mais histórica de todos os tempos das noites em Anfield. Acho que nós falaremos dela daqui a pouco. E também nem foi a coisa mais sobrenatural que aconteceu naquela Champions. O Milagre de Istambul, com certeza, é mais sobrenatural do que isso. Mas o gol fantasma ficou na história. E esse é o nosso jogo número 3 das nossas noites europeias em Anfield. E chegamos ao segundo colocado da nossa lista. E aí, vocês estão gostando? Estão curtindo? Estão concordando com a nossa classificação, a nossa seleção das 7 noites mais importantes europeias que aconteceram dentro de Anfield? Vamos falar sobre uma partida bem antiga. Essa é bem das antigas. Vamos direto do túnel do tempo, lá de volta para 1964, 1965. Sim, uma temporada onde estávamos sob o comando de nada mais, nada menos que Bill Shankly, um das nossas lendas como treinadores, uma pessoa extremamente importante para o Liverpool e para o futebol. Temporada 64-65, dentro do que atualmente é a Champions League, na época chamada de Copa Europeia, né, de European Cup. Aquela temporada o Liverpool estreia na competição, né? Foi a primeira vez que o Liverpool participa, ele faz o seu debut na Copa Europeia na temporada 64-65. E essa partida que nós determinamos, né, nós escolhemos para ser a segunda colocada, foi uma partida que aconteceu em maio de 65 contra a Inter de Milão, dentro do Anfield, naturalmente. Foi pela semifinal, primeira partida da semifinal da Copa Europeia. O Liverpool recebe a Inter dentro de casa. Na época, a Inter era considerada a rainha da Europa, né, das competições europeias, era um time muito forte e também era o time que ganhava tudo, estava super em alta na Liga Italiana, né, na Liga A. Então o Liverpool sabia que não seria um jogo fácil, porém ele contava com um fator de extrema importância, né? Desde sempre a gente conta com esse fator que é a torcida. O Anfield torna-se um caldeirão, né, com mais de 54 mil pessoas naquela partida, um caldeirão que ferve, pressiona e coloca a Inter
no jogo que o Liverpool queria, né? Joga aí a Inter ali completamente no meio do campo e todo espaço para o Liverpool atropelar. E foi exatamente o que aconteceu. O Liverpool abriu o placar aos 4 minutos de jogo com o Roger Hunt. E aí a torcida cresce e começa a ferver. Porém, a Inter tem uma breve reação e marca com Alessandro Mazzola aos 10 minutos. Empata, tudo igual, fica ali uma esperança, de repente pode acontecer alguma coisa diferente. Acontece, só que pro lado do Liverpool. Aos 34 minutos, o Liverpool marca mais uma vez, fica em vantagem 2-1 para o Liverpool e logo aos 75 minutos, já no segundo tempo, finzinho de jogo, o Liverpool crava o terceiro gol e deixa a Inter completamente sem fôlego, sem ar, sem espaço para recuperação nenhuma, né? Uma vitória grandiosa do Liverpool dentro de casa em uma temporada, né, 64-65, que o Liverpool havia já vencido a FA Cup. O time vinha muito forte, vinha muito em alta e demonstrou uma ótima partida, muita força naquela estreia de semifinal na competição europeia. Infelizmente, no jogo da volta, lá em San Siro, no estádio da Inter, o Liverpool tropeça. E aquele golzinho que a Inter marcou dentro de casa faz toda a diferença. E a Inter vence a gente na Itália e vai para a final e ganha a Champions League na época, né? Vence o campeonato e prova que, de fato, ela era o grande time da Europa naquele momento. Porém, não tira o nosso mérito, o momento que o Liverpool vivia o grande time, mostrando aí desde sempre o caldeirão que o Anfield é e a importância que a torcida tem. E tá sim na nossa lista como uma noite histórica europeia, porque ninguém imaginava que o Liverpool fosse ganhar, pelo menos aquela primeira partida, com tanta facilidade. Vou deixar para vocês aqui os dados com mais detalhes. Roger Hunt marca aos 4 minutos, aos 34 minutos marcou o Ian Callaghan e aos 75 marcou o St. John. Jogadores que fizeram história nessa partida, não só por terem marcado gols, mas por terem jogado de maneira excepcional. Jogadores muito importantes na história do Liverpool também, e certamente a estreia na competição europeia, na carreira do Bill Shankly, não tem nem o que falar de tamanha importância. E aí, curtiram? Valeu a segunda colocação? Deixa aí o comentário. Antes de eu terminar, vou passar a bola para o Nilo e falar: Nilo, a gente ainda tem dúvidas de qual que é a nossa primeira colocação de noite histórica europeia em Anfield? Será que a galera tá sentindo falta de uma certa partida? Vou só deixar uma dica. Uma certa cobrança de escanteio que mudou todo o rumo daquela partida e com certeza quebrou todas as bancas de apostas. Não tenho dúvida nenhuma. Tá curioso? Quer saber mais? Fica com a gente que o Nilo vai trazer para você no próximo vídeo a nossa primeira colocação. Obrigada, galera! Mais uma vez, aqui você já sabe, vocês não caminham sozinhos. Tchau! Alguém duvidaria que o primeiro lugar da lista desses grandes momentos em Anfield seria esse? Liverpool versus Barcelona, semifinal, jogo de volta, Champions 2018, temporada de 2018-19. O Liverpool, a grande maior virada, né, do Liverpool, a maior noite europeia do Liverpool veio sobre um dos maiores oponentes do futebol. Tinha um Messi, Suárez, o reencontro do Coutinho, aquele que virou as doloridas costas para a torcida. Um time campeão da La Liga, que tinha vencido, atropelado o Real Madrid, um desses atropelos, inclusive um 5-1, que ainda não precisou de contar com o Messi no time. É esse time que a gente ia enfrentar. O contexto daquela partida é uma das coisas mais importantes para entender a magnitude do que aconteceu naquele 7 de maio de 2019. Na temporada, o Jürgen Klopp perseguia e tinha as esperanças reais de vencer a Premier League depois de quase 30 anos. Esses 30 anos se completariam, porque ainda não seria daquela vez. Mas sofria com um oponente implacável. Implacável, apesar de, no mínimo, suspeito com seus investimentos, digamos assim. Você que veio do futuro, como ficou o caso das 115 acusações? Coloca aqui embaixo pra gente ficar sabendo.
O City de Guardiola não deixava um milésimo de respiro e exigia dos Reds tudo em todas as rodadas para continuar sonhando. E não tinha jeito, tinha que entregar tudo, não tinha como poupar, não tinha como fazer 30%, 40%, tinha que dar tudo. No jogo de ida dessa eliminatória, um jogo inacreditavelmente bom do Liverpool, com Henderson, Arnold e um baleado Firmino que sofria com dores na virilha no banco. O Wijnaldum foi o centroavante daquela partida, né? O Liverpool foi melhor na partida, onde um dos maiores de todos os tempos fez a diferença, e é assim que ele é. Com um golaço de falta, um gol de sorte, que a bola pega no travessão e sobra no peito dele, e comandando o time espanhol em campo, o Messi foi protagonista num 3-0 que parecia resolver a eliminatória, parecia resolver a semifinal, né? Não tinha muito jeito. Um 4-0, inclusive, chegou a ser possível e deveria ter sido feito quando Dembélé, num dos últimos lances, acho que no último lance do jogo, ele perde um 4-0, um gol. O quarto gol era ele e o Alisson sozinho. Ele vai lá e recua a bola na mão do Alisson. E ali a gente falou assim, não foi 4-0. Vamos em busca disso. Mas eu disse que tinha sido um jogo inacreditavelmente bom do Liverpool. Porque o Mané com uma chance perdida, inacreditável, quando o jogo ainda estava 1-0. O Salah com outra chance já no fim, né? Já quando já estavam perdendo por 3-0. Poderia ter deixado a situação um pouco mais confortável. E Ter Stegen foi um dos melhores da partida naquele jogo, apesar do tão grande protagonismo de Lionel Messi. A única esperança é que nós tínhamos Anfield na volta e iríamos com tudo para cima deles. Quer dizer, não exatamente tudo, né? Não exatamente tudo. Nós sofremos todos os tipos de golpes naquela semana entre o primeiro e o segundo jogo dessa semifinal. Golpe psicológico, porque o maior oponente, a maior chance de tropeço do Manchester City no contexto do Premier League era o Leicester. E naquela semana, Kompany faz aquele chutaço, aquele golaço, e o City vence quase no final da partida por 1-0, e as chances do Liverpool de título na Premier League, que era tão sonhado, inclusive o torcedor do Liverpool respondia, você prefere Premier League ou Champions League? A gente falava, Premier League, pelo amor de Deus, mas as nossas chances estavam quase resumidas a 0% com aquele gol improvável do Kompany. E também, fora o aspecto psicológico, tivemos 2 golpes físicos fortíssimos, com Firmino não conseguindo se recuperar para jogar a segunda partida, então estávamos sem Firmino. E na partida do final de semana, que jogamos contra o Newcastle, o Salah sofre uma concussão numa disputa de bola com o Dubravka e fica fora do jogo por concussão. O Klopp chega a dizer na coletiva que não é motivo de precaução não, ele está fora por causa da concussão, ele está bem fisicamente. Agora, a concussão não o deixa jogar, o departamento médico do Liverpool não deixou ele jogar. E agora? Como reverter 3-0 de um Barcelona que parecia impossível de parar? Quais são as chances de a gente fazer isso? Com um gol deles, 4 gols nossos não bastariam, não dava pra ser 4-1. 4-1 eles passariam com o gol fora. A gente simplesmente não poderia desistir. E tudo começa justamente com essa mensagem, porque o Salah chega na partida com uma camisa escrita Never Give Up. Ele entra no estádio com essa camisa Never Give Up, a torcida já explode ainda mais. Nunca desista, é o que dizia a camisa do egípcio, que tava ali, ele tinha que ir pro jogo, ele tinha que acompanhar, não tinha jeito. O estádio cantava alto 1 hora antes da partida começar. No aquecimento dos jogadores, o estádio já parecia que estava no ponto mais alto da partida. Ale, 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 ale. Era o tempo todo a torcida empurrando antes da partida começar, as coisas tentando, e a torcida falando, isso vai acontecer. E eles sentiram com menos de 7 minutos, 6 minutos e meio talvez, a esperança cresceu ainda mais. O Mané inicia a jogada numa disputa de bola ali com o Alba, que começou a se mostrar perdido e sentiu bastante aquela partida. O Henderson chuta por uma defesaça de Ter Stegen e no rebote a bola sobra no pé dele. O iluminado, que começava ali a sua coração final, Divock Origi, 7 minutos de jogo, a gente estava lá. Ele já esteve no Dortmund fazendo a diferença, a Amanda contou a história aqui, a gente conta agora a coroação final. Talvez a coroação final ficou ainda para depois, no título da Champions. Mas enfim, essa com certeza foi um dos passos maiores de Origi para sua canonização com a torcida do Liverpool. 1-0, a gente tava no jogo, a gente queria mais e a gente iria por mais. Obviamente, a gente não tinha do outro lado um time assim morto, indefeso e inofensivo, que não ameaçava. Do outro lado tinha Messi, tinha Suárez, o próprio Coutinho, que não jogou nada. Depois tinha o Semedo, que, meu Deus do céu, tinha Vidal, etc. Nós tínhamos do nosso lado
pelo menos 3 personagens, 2 prováveis e um totalmente improvável. Nós tínhamos Alisson, que defendeu tudo e mais um pouco naquela Champions, quem não se lembra de tempos antes, poderia estar aqui, talvez seria uma menção honrosa à noite contra o Napoli, que o Alisson faz uma defesa no último segundo e garante a gente nas eliminatórias, né, nos jogos eliminatórios, nas oitavas, e o Alisson faz aquela defesa. O Alisson pegou muito nesse jogo também. Também tivemos um Fabinho dominante no meio campo de uma forma excepcional, extraordinária, e nós tivemos um cara improvável, numa dupla de zaga que tinha Virgil van Dijk como um dos seus componentes. O melhor zagueiro daquela partida foi Joel Matip. O que jogou Joel Matip naquela Champions, mas especificamente nesse jogo, foi uma coisa inacreditável. Ele era improvável, mas ele foi dominante. Dominante. Mas é aquilo, né? A gente seguia buscando os 3-0 que levaria a partida para os pênaltis. Mas antes do jogo acabar, antes do primeiro tempo, no caso, né? Nós tivemos outro duro golpe. Perto dos 39 minutos ali do primeiro tempo, Andrew Robertson sente. E aí nós precisaríamos de que ele saísse no intervalo. E a gente falou assim, meu Deus, começou a dar tudo errado. A gente só não sabia que aquele golpe seria, na verdade, a completude do que era aquela noite em Anfield. Porque no lugar dele, Milner foi deslocado para a esquerda, James Milner, que estava no meio campo até então, e entrou Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum, aquele que foi o centroavante na primeira partida e tanta gente criticou o Klopp, etc e tal. Pois é, ele entrou no meio campo, entrou como meio campo, não entrou como centroavante não. E como meio campo é quando ele começou, ele deu start aos 120 segundos, que mudaria o panorama da partida completamente. Arnold pressiona ali um apavorado Alba, que no comentário do Barcelona, você pode conferir lá no episódio 6, se eu não me engano, daquele do Barcelona, All or Nothing, né? Ele chora, não sei se é do All or Nothing ou se é do Netflix, agora eu não sei, procura aí, é o documentário do Barcelona. O Alba parece o Alba chorando no intervalo de jogo. O Alba tava chorando, sentindo a pressão. E ele, por ter errado no primeiro gol, né? E ele erra também nesse segundo. O Arnold consegue pressionar ali, rouba a bola, cruza na entrada da área para chegar o nosso meio-campista, Gini Wijnaldum, vencendo o Ter Stegen 2-0. Estávamos lá. O Barcelona estava atordoado. O semblante de Luis Soares na saída de bola, olhando para um lado para o outro, o que está acontecendo? O semblante do Messi, depois que a câmera busca, né? Depois que sai o gol, mostra a comemoração, busca o Messi, e o Messi já estava com a mão na cabeça, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, não é possível, ele estava atordoado, tinha sentido. O Jordi Alba tinha sentido. Eles mostravam que o golpe estava, o clima de Anfield, a torcida cantando, o gol cedo, o erro do Alba. Enfim, agora estava muito próximo de chegar aquele 3-0 que era totalmente improvável. E vocês lembram que eu disse 120 segundos? Pois é, não deu tempo nem deles sentirem o golpe do segundo gol, que veio o terceiro. Milner aciona Shaqiri, que foi uma outra peça muito importante daquele jogo. Era um reserva que quase nunca jogava porque sofria com lesões, como quase sempre tem alguém no Liverpool que é assim. E ele vai lá e dá um cruzamento para o nosso centroavante. Ele, Gini Wijnaldum, aquele que jogou como centroavante na primeira partida, entrou como meio-campista e aparece como um legítimo centroavante, subindo e dá de cabeça e vence! 120 segundos depois do segundo gol, o Liverpool chegava ao terceiro gol e o estádio estava em chamas, assim como o time do Liverpool. Tínhamos um adversário na lona, caído, e nós estávamos em chamas. Eles estavam totalmente destruídos. E não sendo inacreditável bastante, ainda teríamos a chave de ouro naquela partida. Afinal, teria que ser no tempo normal de jogo. Teria que ser em campo, nos 90 minutos. Nós tínhamos jogado muito bem no primeiro jogo para precisar de pênaltis para vencer essa eliminatória. E não tinha jeito. E é engraçado, num escanteio onde um menino da base, o Cannonier, que pra muita gente é uma promessa da base, depois deu uma sumida, machucou e tal, mas enfim, ele tava ali como gandula e ele volta a bola rapidamente pra uma cobrança de escanteio, a qual o Shaqiri deveria ser o batedor. O Shaqiri, inclusive, está indo em direção à batida de escanteio, e quem tava ali com a bola, que tinha feito a jogada anterior ao escanteio, era Trent Alexander-Arnold. O resto é história, né? O resto é história, porque o Arnold recebe a bola ali do Cannonier, olha, vê o Origi sozinho na área, o time deles assustados, meu Deus, vamos marcar, pelo amor de Deus, não podemos deixar que não é possível. Olha, tem que clicar o Origi!
Arnold bate rapidamente o escanteio, o Origi tava lá, quase na entrada da pequena área, bate com maestria, finalização com maestria. Se você observar, não é um lance fácil de bater na bola, em movimento, todo mundo ali na correria, ele só tinha aquele negócio, tinha que ser de primeira, não dava tempo de dominar nem nada disso. Origi faz o quarto gol, 4-0. Nesse momento eu já tava no chão da minha casa chorando, eu lembro do meu filho chegar em mim falando, papai, tá tudo bem? Tava tudo bem. Tava tudo bem. A gente tinha feito o impossível. A gente tinha feito o impossível contra todas as probabilidades, todas as possibilidades. Estávamos mais uma vez na final. Havíamos vivido a maior noite europeia em Anfield. Até então. Até então, porque essa história não acabou aqui. O vídeo, esse especial, acaba aqui. Coloque aqui embaixo os seus comentários, me fala o que você achou, me fala se você está preparado para viver mais noites europeias, porque a história não acabou. Eu espero muito em breve fazer uma reformulação dessa lista, tirar alguns jogos e colocar outros muito mais espetaculares que virão por aí. Você vai estar comigo? Espero que sim. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa um comentário de qual foi o seu jogo preferido desses 7 que a gente listou aqui na primeira parte e nessa segunda parte. E a gente espera numa próxima final aqui. Você não caminha sozinho.